Põe assunto diverso, acaba aqui esse assunto diverso. Volta aí o seu voto. Seu voto novamente, por favor, vereador. Porque não saiu na gravação, por favor, o seu voto. Eu? Sim. Só o seu voto, por favor. Só para ver 1 minuto, 1 segundo. Seu voto, vereador, vamos... Eu vou, Vai, fala, fica à vontade. Vamos ver, vamos desabar. eu vou votar contra, apesar que o projeto foi bem elaborado. E quem sabe um dia nessa casa nós conseguimos separar os homens dos meninos, né? Vereadora Gina? Eu sou a favor. Vereador Hélio? Presidente, meu voto é a favor, mas só uma justificativa. A questão das diárias até já poderia ter sido resolvida. A questão é que ninguém aceita que pudesse ser de diária para reembolso. Se já tivesse sido aceito o reembolso por todos e ajustado os valores, essa polêmica já tinha terminado. Meu voto é a favor. A resolução 007 foi reprovada por 5 votos contra, 1 abstenção e 2 a favor. Agora aqui, né? Senhores vereadores, passarão a discussão e votação no segundo turno o projeto de lei 008, que autoriza o município de Campos Altos, através do Poder Executivo Municipal, a celebrar convênios de cooperação com entes administrativos municipais, da forma que específica para gestão associada de serviço público e de outras providências. Proceda a palavra ao presidente de comissões e assuntos diversos, vereador Everaldo Eurício, para dar o parecer, emissão de parecer. A comissão é favorável, senhor presidente. Peço ao relator Aurélio que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão de Assuntos Diversos, Legislação e Redação da Câmara Municipal de Campos Altos. Assunto: análise do projeto de lei 008/2025, que dispõe sobre a autorização para o município de Campos Altos, através do Poder Executivo Municipal, a celebrar convênio de cooperação com entes administrativos municipais, na forma específica para a gestão associada de serviços públicos e da outras providências. Relatório. Chegou a esta Comissão de Assuntos Diversos, Legislação, Justiça e Redação o projeto de lei 008/2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que propõe a celebração de convênio com entes administrativos municipais para gestão associada de serviços públicos. A justificativa apresentada destaca que os trabalhos de parceria irão dinamizar o desenvolvimento das regiões, em que há núcleos de interesse nas limitações municipais, favorecendo principalmente as atividades agrícolas, educacionais, estradas, entre outros. O presente parecer tem como objetivo analisar a legalidade, constitucionalidade e impacto financeiro da proposta, verificando sua compatibilidade com a legislação vigente, da fundamentação jurídica e financeira, competência legislativa e legalidade. A celebração e convênios de parceria para execução de serviços públicos é uma matéria de competência do município, conforme dispõe o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que atribui aos municípios a autonomia para gerir a prestação de serviços públicos municipais. Os trabalhos de parceria entre municípios dinamizam o desenvolvimento das regiões e tornam menos onerosos para os cofres públicos suas execuções, haja vista a extensão territorial do município. Princípios constitucionais aplicáveis. O projeto deve respeitar os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, conforme o artigo 37, assegurando que a parceria será realmente benéfica e economicamente viável, gerando economia aos cofres públicos. Portanto, imprescindível para garantir a supremacia do interesse público, que a parceria seja
economicamente favorável, gerando economia aos cofres públicos municipais, assim como seja respeitada a sua finalidade, obedecendo a programas de trabalho atendendo aos interesses recíprocos. O impacto orçamentário. De acordo com o preconizado no termo de cooperação anexo, vislumbra-se que haverá economia aos cofres públicos, haja vista a redução de gastos com o serviço objeto do termo, com formalização da parceria. Conclusão. Após a análise dos aspectos legais e financeiros, esta Comissão de Assuntos Diversos, Legislação, Justiça e Redação entende que o projeto de lei número 008/2025 está formalmente adequado, respeitando a legislação aplicável e os princípios constitucionais. Dessa forma, esta comissão emite parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 008/2025, Sala de Comissões da Câmara Municipal de Campos Altos, 24 de março de 2025. Concedo a palavra ao presidente da Comissão de Finanças, Hélio Mariano de Andrade, para emissão de parecer. Parecer favorável, senhor presidente. Passo o projeto em votação em segundo turno. Projeto de lei 008/2025. Desculpa. Vereador Hélio Mariano. A favor, senhor presidente. Everaldo. A favor. Valtair. Eu sou a favor. Professora Gina. Sou a favor. Jonas. Voto a favor. Edilon. Voto a favor. William. A favor. Gustavo. Eu voto a favor. Projeto de lei 008/2025 aprovado por 8 votos, em segundo turno. Senhores vereadores, passaremos em votação os requerimentos 41 e 42. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 41/2025. O vereador Sandro Birajara Martins solicita ao prefeito municipal que encaminhe esta Casa Legislativa nome do parlamentar, deputado federal ou estadual, responsável pela emenda, de vereador solicitando o recurso se houver, valor recebido e data do repasse, finalidade do recurso e órgão responsável pela execução, status atual do uso do recurso, se executado, pendente ou cancelado. Segundo, documentação comprobatória sobre a aplicação desse recurso, incluindo projetos ou obras concluídas e em andamento, empresas contratadas para execução, relatórios financeiros ou prestação de contas, sem mais, referente aos 8 anos, referente ao mandato de 2027 a 2020 e 21 a 24. Requerimento 42/2025. O vereador Willer Borges Leite solicita ao prefeito que informe esta Câmara de Vereadores sobre a possibilidade de trazer o Castramóveis ao município, como em outras ocasiões, ressaltando-se a importância dessa solicitação, considerando a grande demanda e solicitação dos munícipes. Sem mais, Willer Borges Leite. Passo os requerimentos em votação. Vereador Hélio. A favor. Vereador Edilon. A favor. Vereador William. A favor. Vereador Gustavo. Voto a favor. Vereador Jonas. Voto a favor. Vereadora Gina. A favor. Vereador Valtair. Todos os dois requerimentos muito bons e eu voto a favor. Vereador Everaldo. A favor. Requerimento 41 e 42 aprovado por 8 votos. Está aberta a palavra para caso algum vereador queira manifestar em assuntos diversos. Pois não, Gustavo. Boa noite a todos. É sempre um prazer falar nessa casa. Eu tenho algumas coisas para poder falar aqui, que está até anotado, mas eu quero só responder o nobre vereador, né? E sobre o que ele falou,
primeira coisa, a sua pessoa, para mim, senhor vereador, o senhor é baixo, desinformado, oportunista, e agora, como mais uma coisa que eu estou vendo, o senhor é mentiroso. Só pode me filmar, que está sendo gravado ali. Eu estou disponibilizando aqui para qualquer pessoa que conseguir trazer nessa casa um projeto que eu coloquei e eu votei contra. Pode procurar meu gabinete que essa pessoa será recompensada. Entendeu? Porque o nobre vereador falou que eu coloquei um projeto e votei contra. Se ele é o bom, o projeto está ali, é só ele colocar e conseguir os votos. Entendeu? É só ele colocar o projeto e conseguir os votos. Quanto a ser baixo, quando ele diz que o Lãozinho entrou pela janela, querendo dizer que ele foi o mais votado do partido, e o Lãozinho veio depois, veio, entre aspas, arrastado por ele, eu penso diferente. Não é porque eu fui o primeiro do meu partido, e o terceiro no geral, inclusive à frente do nobre vereador, né? Vai deixar aqui registrado, que eu fiquei apenas atrás só do presidente Sandro e do Willer, né? Fui o terceiro mais votado dessa casa. Não é porque a Gina foi a segunda do meu partido que eu vou achar que ela entrou pela janela. Até pelo contrário, nessa casa aqui, o presidente que teve 401 votos nas eleições, ele tem um voto. E o Hélio Mariano, que de todos eleitos aqui foi o que teve a menor votação, ele tem um voto também. O voto do Hélio, que foi o que teve menos, tem o mesmo peso do voto do presidente, que foi o que teve mais, entendeu? Então, eu quero deixar registrado aqui essas coisas, entendeu? Agora, sobre mentira, talvez eu estou abrindo uma oportunidade, né? Para quem quiser ir, eu poder deixar aí, porque quando aconteceu e saiu os assuntos falando que eu tinha votado contra, eu acreditava de verdade que era uma desinformação. Mas agora hoje eu pude ver que é de pessoas como essa, né, que soltam por aí as fake news, que contaminam a população com essa mentira, porque todo mundo sabe que eu não votei contra o meu projeto e está aberto meu gabinete, meu WhatsApp, meu Instagram. A pessoa que trouxer nessa casa um projeto que eu coloquei e votei contra, essa pessoa será recompensada. E para poder finalizar, o vereador, eu poderia muito bem usar a frase que o vereador Everaldo usou na última reunião, quando ele disse que o senhor falando em um cachorro latindo tinha a mesma coisa. Mas eu gosto muito de cachorro. Agora, continuando, senhor presidente, quero voltar a falar do Previno Brasil, que já passou mais uma semana, nós não conseguimos receber esse Previno Brasil, as pessoas estão cobrando, e chega mensagem a todo momento, acho que não é só para mim, deve ter mais vereadores aí, né, que também está sendo cobrado sobre esse assunto, entendeu? É um dia das meninas, já vai completar um ano, e não sai esse dinheiro. E não sai esse dinheiro, e as meninas estão precisando receber. Agora, quanto a outro assunto que eu quero dizer aqui, é sobre o hospital. Está acontecendo alguma coisa lá, eu quero deixar bem claro aqui, que eu tive lá ontem, lá tem paciente que foi até citado nessa casa, está quase em estado vegetativo, não está saindo vaga. Lá tem paciente que está com 16 dias com a perna quebrada, não sai vaga. Lá tem um paciente que, se eu não me engano, deu aneurisma, não sai vaga. Eu tive com um doutor que estava lá na hora, o doutor me mostrou as evoluções no SUS Fácil, está sendo tudo evoluído certo, a equipe daqui de Campos Altos está fazendo o que pode ser feito. O problema realmente está lá onde está aceitando a vaga. O que eu estou falando aqui? Lógico que nós temos aqui uma força sobre nós mesmos, né? Mas alguma coisa tem que ser feita. Não sei se tem que juntar os vereadores, e prefeito, e vice-prefeito, e secretária, e ir lá no Beraba, ver o que está acontecendo. Alguma coisa tem que ser feita, porque lá a gente chega lá, é muito triste, as famílias veem uma esperança na gente. Então, quero pedir aos nobres vereadores aí que me ajudem nessa. Fui procurado pelos estudantes, eles falaram para mim a respeito de um reajuste no repasse deles, que era para ser de 25%, aparentemente é uma promessa de política, uma promessa de campanha, diz eles que, se necessário for, eles falam na frente de qualquer pessoa que realmente houve essa promessa. Então, queria ver a possibilidade aí de dar esse reajuste para a associação de estudantes da nossa cidade. Quero também falar, né, mais uma vez, mas essa aqui eu estou falando um pouco desacreditado, sobre o lote do Ministério Público.
que essa casa aqui votou a favor, para a gente poder pegar para trás, e infelizmente não foi enviado outro lote no lugar, entendeu? Assim, se a prefeitura for ter o interesse, eu poder mandar para essa casa, para a gente poder votar, entendeu? Para poder devolver o lote, né, para o Ministério Público. E, no mais, é só isso mesmo. E dizer que separar os homens dos meninos tem que ficar duro, que o menino vem firme na próxima. Vereador William. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria reforçar aqui o pedido do Gustavo Turola, né, a respeito do Previne Brasil. Eu continuo também recebendo muitos pedidos, né, e até hoje nada. Espero que na próxima reunião aí envie para nós. E também gostaria de fazer uns esclarecimentos aqui a respeito dos fatos ocorridos no pronto-socorro e na Santa Casa, né, porque eu trabalho lá e todos os 2 pacientes que estão lá aguardando vaga chegaram no meu plantão. E como eu recebia muitas mensagens, algumas pessoas na dúvida, querendo orientações, eu vou passar um geral aqui para todo mundo, para as pessoas terem uma noção. Primeiramente, existe um programa dentro do pronto-socorro que chama SUSFácil. Esse programa é para cadastrar pessoas que precisam ser transferidas do município. E dentro do programa tem uma coisa que chama Vaga Zero. A Vaga Zero é para o paciente que precisa ser transferido com urgência, o mais rápido possível. Geralmente, em torno de 24 horas a vaga sai. E foi cadastrado 2 pacientes lá, uma senhora, né, com um aneurisma, foi pedido a vaga zero, porém, segundo a regulação, ele falou que ela não se encaixa na vaga zero. Então foi tentado de tudo, o médico ligou, eu liguei, inclusive eu liguei junto com a filha da paciente, a gente tentou de tudo, fez as evoluções, mas infelizmente eles falaram que ela não se encaixa na vaga zero. Aí hoje a gente conseguiu uma consulta com ela, com o neurocirurgião, para fazer uma avaliação em Uberaba, para ver se realmente precisa operar, o que vai ser feito. Vai precisar um especialista mesmo para estar avaliando ela. Então, foi feito tudo que podia ser feito, mas infelizmente o sistema está... Os hospitais estão muito sobrecarregados, Araxá, inclusive o doutor Dean fez contato até com o doutor Caio, né, que é daqui da cidade, trabalha em Araxá também, está superlotado, não tem vaga de UTI, a questão da superlotação também nos hospitais. No segundo caso que eu vou explicar aqui, além das evoluções médicas, foi feito contato com a prefeita de Uberaba, com o Ministério Público, juíza, secretária de saúde, vereadores intervindo, né, igual o Gustavo falou aqui. Foi feito tudo, mas infelizmente não conseguimos a vaga. Então, todos os recursos, até o momento que eu tenho aqui, eu participo do grupo, até nesse momento ainda não sai a vaga. A gente espera que saia a vaga. Uma das questões que eles alegam é que o paciente às vezes não se enquadra na vaga zero, e tem a questão da janela também, para as pessoas entenderem como que funciona. Se um paciente chega lá, quem vai definir se é vaga zero ou não é o médico plantonista, ele vai avaliar o paciente. Se ele pedir vaga zero, existe uma janela. Se o paciente chegar lá, vamos dar um exemplo aqui do infarto. Ele tem, se eu não me engano, hoje, o infarto, a janela dele é 6 horas. Se passou de 6 horas o paciente está ali, ele começou a sentir os sintomas, não sai mais a vaga. Porque já não é urgência mais, se torna uma cirurgia eletiva. Porque a vaga zero já é para desobstruir ali o coágulo, fazer os tromboembolíticos, para ver se salva daquela parte do coração não morrer. Então, depois dessas horas, não adianta mais. E a do AVC é 4 horas e meia. Depois que passou esse período, não adianta mais, eles negam a vaga. Então, um dos motivos que eu acredito é a questão mesmo de não... Porque Uberaba recebe pacientes de várias cidades, né? Ibiá, Araxá, Campos Altos, não sei de quantos municípios. Então, está realmente... 40 municípios. Então, realmente está sobrecarregado. Foi feito todos os contatos possíveis, igual eu falei, a família foi orientada até procurar o Ministério Público, o juiz, tudo, mas até o momento, infelizmente, a gente não conseguiu a vaga. Falta de empenho da equipe não foi. Né? A gente está aí preocupado realmente com a vida da paciente, o caso é muito grave, ela evoluiu, né? Foi piorando bastante, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eles não querem aceitar. E a gente não tem suporte, infelizmente, não tem suporte para tratar essa paciente aqui em Campos Altos. A esperança é deles aceitarem a vaga, né?
E de repente aí também a gente fazer uma reunião aí, né, com a prefeita de Uberaba, essa questão da regulação, ver se a gente acha uma solução, tentar ver se a gente consegue outros municípios também para referenciar, que a nossa referência aqui é Araxá e Uberaba, tentar outros municípios, Divinópolis, outras coisas, para ver se ajuda a sanar, porque infelizmente tudo que podia ter sido feito e está sendo feito, está sendo feito, mas infelizmente a vaga não saiu. Somente, presidente. Vereador Lira, quero te parabenizar pelo bom trabalho que vocês fazem lá. Sabe que o que vocês trabalham lá não é brincadeira. E pela explicação que você deu para a população, que às vezes a pessoa é desinformada, acha que é culpa do Poder Executivo ou dos médicos, nossos médicos aqui. Você deixou bem esclarecido. Muito obrigado, parabéns. Só mais um comentário aqui, porque eu vi algumas coisas, né, nos grupos, tem gente que fala, não, é só trazer o helicóptero, o arcanjo, né? A questão não é o helicóptero, não é a ambulância, a gente tem ambulância, tem os médicos aqui, a questão é liberar a vaga no sistema, se não liberar, não tem como levar. Inclusive tem algumas vagas aqui que é liberada, às vezes de IAM, tudo, às vezes o paciente chega lá e ainda fica lá na maca, no corredor, se não tiver leito UTI, eles não aceitam o paciente, enquanto não tiver, infelizmente, é o sistema, né? E, inclusive, essa aí da fratura também, eu estou ciente do caso, eu estava no dia também, da fratura, saiu a vaga, porém, o dia que saiu, faltando umas 2 horas de prazo para a gente mandar o paciente, eles cancelaram a vaga, alegando que não tinha equipe toda para fazer a cirurgia, porque o pai do a mãe do doutor Adriano faleceu, eu não sei se era ele um dos que ia participar, né, da cirurgia da paciente, foi cancelada. Às vezes tem vagas que são canceladas por falta de leito e às vezes tem vagas que são canceladas por falta de material. Infelizmente, o Sistema Único de Saúde é complicado, né? Isso é no Brasil todo. Eu não sei se alguém sabe aí, parece que foi cortada uma verba aí de 7 bilhões para a saúde, foi cortada, né? Aí do governo federal. Então, assim, está ficando complicada a situação, né? Mas a gente tem que tentar reunir lá com o Uberaba, os vereadores, a gente sentar, conversar para a gente ver se consegue achar uma alternativa aí para sanar esses problemas aí da saúde, somente. Vereador Everaldo. Ô, presidente, obrigado. Eu quero só aqui falar com a Dark mais a Ana, para me enviar os documentos, que até sexta-feira a deputada vai destinar para vocês as verbas lá. Aí eu preciso até sexta. Certo? Então, Ana, eu falei aqui a semana passada, falei justamente disso aqui, que as emendas impositivas nós estamos num impasse aqui, essa casa está num impasse, acho que são quase todos, poucos aqui receberam as emendas impositivas e as de bancada, né? A Dark até me falou que está procurando casa, né, Dark? Sim, mas o prefeito Paulo, a segunda conversa que eu tive com o João Paulo, deixou empenhado, é só o prefeito agora executar o pagamento. Porque tem verba minha, tem verba do Jonas, tem verba do William, tem da Dulce, acho que dá mais de 300 mil esses valores. Na realidade, Verinho, eu acredito que dá mais de 500 mil reais o valor total. Sim. Mas deixa eu te falar, o que é as informações? Outra coisa, Ana, outra coisa que é o que acontece com a população, assim, ela absorve as coisas sem saber o que é direito, né? Fica vago, as coisas ficam vagas, mas a gente explica muito bem aqui que o dinheiro está lá retido, a associação
a Casa de Apoio não recebeu nenhum cruzeiro ainda. Isso eu tenho falado aqui, e as emendas nossas, as emendas impositivas, pelo menos as minhas, né? Alguns pagou, mas as minhas não pagou nenhum. Até hoje não pagou nenhum. Isso você vai ter que conviver com isso, porque você sabe como é que o povo absorve as coisas, né? A gente fala aqui, a gente repassa, tenta ajudar. Podia ter passado esse dia já para você já ter comprado essa casa há muito tempo, né? Eu estou falando aqui da Maria Clara, que eu tive com ela terça-feira em patrocínio, sexta-feira. Ela falou que vai disponibilizar para vocês um valor lá, mas eu preciso também do que vocês me enviem os documentos para me enviar para ela lá, para ela tá disponibilizando para vocês. Ô, Ana, só uma palavrinha aqui. Então, no momento não foi pago nenhuma emenda impositiva ainda, né? A única coisa que a Casa de Apoio recebe é a subvenção, né? Que é isso, R$ 2.800 por mês. Porém, Ana, eu estive lá na prefeitura, né? Conversei com o major lá, Wagner. Eu acho que você até estava no dia, né? Eles até falou sim que é para procurar um imóvel, né? Você está procurando, que eles estão dispostos a comprar com o valor da emenda impositiva. Porém, ainda não foi encontrado o imóvel, né? Ainda não resolveu, né? Isso, eu acredito que assim que encontrar essas casas, né? Umas 2, 3 casas. Então, ótimo, notícia boa. E se Deus quiser, em breve vai sanar esse problema aí, vai pagar essas emendas nossas e comprar a casa. Como foi relatado aqui, né, por elas aí, está havendo uma desinformação, porque votamos aqui R$30 mil, né, mais ou menos por ano, e só que dá 2.800 por mês. E exatamente, está acontecendo essa desinformação, as pessoas estão achando que é 30 mil por mês, aí não quer contribuir. Mas a casa aqui fica à disposição, se quiser usar a tribuna para poder explicar, né, o que está acontecendo aí. E aí a demanda é grande, assim, eu acho que a casa pode oferecer a tribuna, né, senhor presidente, para quem quiser usar, eu vou poder falar sobre esse assunto. Sim, pode. Vocês podem usar o uso da tribuna para explicar. Faz a sessão quarta-feira e é isso. Vereador Dilon. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, ouvintes da Expressa FM, todo que acompanha. Eu quero falar aqui a respeito do meu colega Geladeira, ele falou que eu fui pela janela. É o seguinte, 2016, eu fui o segundo mais bem votado, eu tive quase 400 votos. E eu fui eleito nessa casa, nunca fiz empréstimo na Caixa, igual você fez para ganhar a eleição. Nunca dei cesta para ninguém para ganhar a eleição. Entendeu? Eu faço minha campanha os 4 anos. Agora, eu quero dizer para você que ele teve 10 votos a mais do que eu. Aí ele está falando que eu fui pela janela. Eu acho que você tem de aprender muita coisa. E outra coisa, no seu mandato anterior, rapaz, todo mundo que ouvia a reunião reclamava da Câmara. Era só briga, só briga, só briga. Entendeu? Era só briga, mais nada. Só o que acontecia. Só que uma coisa eu te falo. A questão que você teve 10 votos mais, não é questão que o seu voto vale mais do que o meu. Entendeu? Não é questão que o seu voto vale mais do que o meu. Só que eu, graças a Deus, para você ver, 2016 eu tive 386 votos, 2020 eu tive 278 votos,
eu venho mantendo meus votos, porque eu faço um bom trabalho. Eu não cresço para ganhar eleição dando cesta, fazendo empréstimo em caixa, não. Eu faço minhas campanhas 4 anos. Entendeu? Eu faço 4 anos. E somente isso, presidente. Só respondendo o Geladeira, porque ele falou que eu fui eleito pelo... entrei por janela. Eu acho que, sim, dependendo o candidato, em 2016 teve candidato com 100 votos. Mas o voto dele é a mesma coisa. Nós tem que saber respeitar o outro. Entendeu? Somente isso. Boa noite, presidente. Vereadora Gina. Boa noite a todos. O meu assunto aqui até já foi falado, eu acho que foi pelo Lãozinho, é a questão dos quebra-molas lá no santuário. Eles não têm sinalização e aquilo lá é perigoso. Ontem eu passei lá, a gente montou em cima de um. E aquilo lá é perigoso, porque a distância é pequena e não tem nenhuma placa, eles não estão pintados. E como já foi falado aqui, até agora nenhuma providência foi tomada. Então eu gostaria de pedir, né, à prefeitura que sinalizasse aquilo lá antes que aconteça uma coisa mais grave. Nada mais. Pode ir, vereadora. Oi? Pintar, eu acho que o certo seria pintar, né? Porque já estava à noite, não dava para ver. A hora que a gente viu, a gente estava em cima. Aí eu lembrei do Lãozinho, que ele já havia falado isso aqui. E até agora não foi tomada uma providência. Só isso. Pois não, Geladeira. Mais uma vez, boa noite a todos. Nós temos aqui que falar sobre a nossa cidade, né? Sobre a saúde. Eu estive lá ontem e hoje voltei novamente e a gente vê o absurdo que acontece, né? Pessoa lá esperando vaga. E eu só queria fazer um pedido aqui à secretária de saúde ou à sua subsecretária, porque é o seguinte, não estou dizendo que é o certo nem que é o errado. Eu acharia que uma delas teria que ir ali na saúde. A situação ali está crítica. Nós vemos as famílias ali em situação desesperadora, né? E não tem uma palavra amiga ali, ninguém vai. A autoridade, além de 2 vereadores, 3 que compareceram ali, ninguém vai. E eu vou citar aqui a subsecretária. Ano passado, antes da eleição, ela está lá na saúde lá. Qual que é a subsecretária dela? Hã? Já cascou fora, né? É um favor que ela fez. É um favor, foi tarde. Aí o que acontece? Ia lá me questionar, chamou a polícia para mim. Então o que eu estou, já que foi embora, boa informação que você me deu aqui, ganhei até o dia hoje, entendeu? Então o que acontece? Alguém lá dá uma palavra amiga lá para aquelas famílias que estão ali. Não é que vai resolver o problema, não vai resolver o problema, mas dá uma palavra amiga. A situação ali está crítica e a gente não sabe até onde é que isso vai chegar. Um absurdo aquilo ali, né? Um absurdo. E rapidinho voltando sobre a outra situação, eu também quero pedir também a Lídia Camporara, a escola, está vazando demais, fazer um requerimento, Michele. O prefeito dá uma geral ali, isso aí já vem de antigo, não é do prefeito agora. E, na verdade, a gente citou aqui, Lãozinho, com todo respeito, é porque na outra reunião, também eu fui citado aqui entre aspas, que vereador que não viaja, vereador não está com nada. Vereador que não viaja não é vereador. Então, eu respondi a ele que, mesmo não sendo vereador, igual ele disse, eu consegui chegar. E, entre aspas, chegar pela porta. E ele, com gasto diário e tudo, teve que entrar pela janela. Foi isso que eu respondi, porque eu fui citado aqui na outra reunião. E ganhei a minha política trabalhando. Eu não estou aqui cair de paraquedas aqui, não. O nobre vereador teve 300 e tantos votos. Eu quero encerrar esse assunto por aqui. Depois ele vai para as redes sociais dele e conta como que ele ganhou a política. Eu tive 289 votos trabalhando. E não tive mais, eu não tenho dólar para gastar. Depois ele conta como que ele ganhou. Muito obrigado. Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.